aleluia. Oh, aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus nesse lugar? Eita, glórias ao Senhor. Que bênção, queridos, que privilégio estar aqui nessa manhã, não é? Sendo acolhido esses dias aqui na extensão da nossa família petrolina. Nós já temos uma conexão com o pastor Edilson, com a Mísia já de algum tempo. Vocês são referências para nós acompanhamos vocês, e a unção que está nesse lugar, porque nós honramos, mesmo que a distância, ela afeta a nossa vida. Nós temos desfrutado de coisas grandiosas lá no norte, e as alianças que nós temos feitos com o entendimento que são conexões divinas, elas se ajuntam a nós com propósito e para propósito. Por isso que eu quero agradecer a Deus, pastor Edilson, por esta rica oportunidade, pelos alunos do Rema, né, que estamos edificando a vida deles esse tempo, né? Muito obrigado aí a você que tem sido edificado também através da matéria Realidades da Nova Criação. E nesta manhã, queridos, nós estamos aqui como instrumentos de Deus para ser um vaso desobstruído para a sua vida. Eu também queria orar apresentando ao Senhor esse momento. Pai, eu sou tão grato a Ti, porque nós sabemos, Pai, que quando o Senhor nos comissiona, a Tua unção nos acompanha. Obrigado, Pai, por esta manhã gloriosa, na manifestação da Tua presença, onde milagres, sinais e maravilhas vão acontecer. Obrigado pelo Teu Espírito iluminando a Tua palavra, trazendo para nós a realidade das verdades espirituais e daquilo que nós celebramos hoje nesta manhã, que é a ceia do Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito que vai confirmar tudo aquilo que será ministrado nesse altar, no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Grupo de louvor, muito obrigado pelo excelente trabalho de vocês. No final a gente vai estar junto aqui, em nome de Jesus. Queridos, eu sempre falo sobre as oportunidades que Deus nos dá, e a gente que tem uma caminhada com Deus já de algum tempo, não é? Talvez tenham pessoas até com uma caminhada maior do que a minha, a referência não é essa. A questão é que nós sempre, quando temos uma oportunidade de ser instrumento de Deus para as pessoas, a gente vai buscar no Senhor o que é que de fato o Senhor tem para o povo dele. Então você estava na sua casa e eu estava em consagração, você estava cuidando da sua vida, e nós estávamos buscando em Deus aquilo que Ele queria ministrar ao teu coração. E sabe, queridos, existem tantas mensagens que nós já ministramos ao longo da nossa vida, não só na nossa igreja local, como também em eventos, em vários lugares, e às vezes tem palavras que Deus nos dá, que é para ser repetida, abençoar o povo de Deus em outros lugares. Mas tem, queridos, palavras que Deus nos dá, que são palavras fresquinhas, que Ele traz especificamente para aquele momento. E eu confesso a você, queridos, que de ontem para hoje eu fiquei um pouquinho, digamos assim, atento, né? Porque Deus me deu algo novo para ministrar para vocês, que eu não tinha ministrado em lugar nenhum ainda. Embora nós sejamos um ministério, queridos, que somos bem instruídos na honra, nós somos um ministério que conhecemos bem os princípios e os valores, né, de honrar as unções, de andar sobre honra ao Senhor, honra às autoridades, mas o Senhor me deu uma mensagem, e essa mensagem, queridos, me trouxe a necessidade mesmo de buscar inspirações do Senhor para respaldar aquilo que Ele tinha colocado no meu coração pela palavra dEle, porque nós não estamos aqui para ministrar aquilo que a gente acha interessante ou aquilo que a gente crê, a gente está aqui para ministrar a palavra de Deus, amém? Então eu queria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 15, no versículo 8, eu quero ministrar hoje sobre a honra presencial. É um tipo de honra, queridos, que ela está ficando um pouquinho esquecida. Ela tem se tornado apenas uma prática condicional em alguns ambientes, em alguns lugares. Isso não se refere apenas, queridos, no contexto de igreja ministerial, mas em todas as esferas onde nós podemos estar presentes. Nós podemos ser vítima de uma honra presencial, ou nós podemos ser aqueles que estamos promovendo esse desequilíbrio de honrar apenas presencialmente. Então, em Mateus capítulo 15, versículo 8, o próprio Jesus, na versão NVI, ele diz assim: este povo me honra com os lábios, ou seja, essas pessoas estavam diante dele, falando, descrevendo coisas sobre o Senhor, mas ele reconhecia algo, porque a unção profética em atuação aqui na vida de Jesus, fez ele ver o que estava no coração das pessoas, e ele dizia: mas o seu coração está longe de mim. E aqui, queridos, quando Jesus diz que o coração dessas pessoas estava longe dele, era um diagnóstico. Ele estava dizendo: o coração de vocês não é segundo o coração de Deus.
Porque se o coração de vocês fosse segundo o coração de Deus, vocês não estariam me honrando apenas com os lábios, mas vocês estariam me honrando também com a vida, com as atitudes, não somente em palavras. E aí, queridos, dentro desse contexto, muitos honram somente quando estão diante da pessoa que é digna de honra. Mas na ausência, as pessoas fragilizam esse princípio e acham que por não estarem sendo vistos, por não estarem sendo acompanhados ou digamos assim, com testemunhas perto, a falsa sensação de impunidade, a falsa sensação de que Deus não está vendo, de que aquilo não vai haver uma cobrança, de que aquilo não está registrado. A Bíblia diz que Deus vai julgar os pensamentos e as intenções do coração. Então, em todo lugar o Senhor está nos vendo, e qualquer atitude nossa pode ser, da parte de Deus, um motivo para que Deus, querendo nos abençoar, Ele não possa nos abençoar. Porque a maldição ou as dificuldades e as circunstâncias adversas que vêm na vida daqueles que desonram, não é como punição de Deus, mas é por Deus não poder abençoar, e não existe punição maior do que a mão de Deus não poder alcançar a nossa vida, por quebra de princípio, por quebra de valores que Deus considera plenamente. Em 1 Samuel capítulo 2, no versículo 30, o próprio Senhor está advertindo o sacerdote Eli, porque o sacerdote Eli, ele tinha dois ofícios aqui. Ele estava como sacerdote do Deus Altíssimo, mas também ele tinha a função de juiz para julgar Israel. E aí ele estava com uma missão, e a Bíblia refere que Deus tinha prometido para ele que o sacerdócio dele, que a casa dele, andariam diante do Senhor perpetuamente. E Deus não se arrepende, queridos, mas aqui era uma promessa condicional. Tem promessas em Deus que Ele promete que nós vamos desfrutar em toda a nossa vida das bênçãos, da proteção do Senhor, que nenhum mal sucede contra a nossa vida. E às vezes a gente pode perceber que um mal chegou na nossa vida e questiona a palavra de Deus. Mas por que Deus diz que nenhum mal sucede contra a minha vida? Queridos, eu posso te dizer que não é porque Deus está voltando atrás com aquilo que Ele falou, mas talvez seja nós abrindo brecha para o inimigo tocar na nossa vida. Então você precisa alinhar o seu coração com princípios e valores. E ele diz em 1 Samuel 2,30, portanto diz o Senhor Deus de Israel, falando para Eli, porque Eli, ele tinha uma responsabilidade de ser justo e estava sendo injusto, porque ele não estava corrigindo os filhos dele que estava andando em desonra na presença de Deus, como sacerdotes também comissionados. E eles estavam tornando comum aquilo que era sagrado, tornando leviano uma missão tão nobre de sacerdócio que Deus tinha confiado a eles. E aí o Senhor diz, portanto diz o Senhor Deus a Israel, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa, falando para o sacerdote Eli, e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Agora, porém, diz o Senhor, você precisa entender o contexto para entender porque é que Deus está agora fazendo esse porém, esse mais, desconstruindo um pouquinho daquilo que Deus havia prometido e falando uma outra sentença, longe de mim tal coisa. Você acha que se Deus te levanta com um propósito, com um chamado divino, para você ser instrumento dele para pessoas, e você desvirtua sua vida, desvirtua seu coração do Senhor, se você anda com o coração desalinhado, nós somos multiplicadores de Deus quando estamos em Cristo, na sua plenitude. Mas Deus, Ele não permite, Ele não quer, queridos, que sejamos multiplicadores das nossas vaidades, do nosso coração, andando dentro do nosso nariz, daquilo que a gente pensa que é certo, muitas vezes multiplicando pessoas, inflamando pessoas, e aquilo que nós somos, vamos reproduzir nas pessoas. Por isso que Deus estava mudando aqui e retirando eles, porque eles não eram mais, digamos assim, um referencial para o Senhor. E aí ele diz, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, aqui é um princípio, queridos, que não se aplica somente para esse contexto contemporâneo aqui. É um princípio que é eterno no Senhor. Por isso, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos, ou seja, ficarão sem a minha proteção. Eu não tenho como defraudar meus princípios e os meus atributos. É isso que Deus está dizendo, o atributo da justiça, do caráter, da integridade, da bondade. Deus não pode defraudar, queridos, e manter a bênção dele sobre alguém que não tem mais compromisso com ele. Posso ouvir um amém nesse lugar?
Então a honra bíblica, ela vai além dos gestos momentâneos, de algumas atitudes que têm aparência de honra, mas na verdade não são, porque a honra genuína, ela é provada, ela é manifesta com atitude, com constância e acima de tudo com verdade. Porque muitas vezes, queridos, nós pensamos que Deus não está vendo. Olha o que é que Jesus fala para nós em Mateus capítulo 23, versículo 27. Para pessoas que vivem de aparência, ou a honra, ela só é na presença da pessoa que impõe respeito. Tem pessoas que ela impõe mesmo a honra, o respeito pela função, e as pessoas, por causa de aparência, para ficar bem na fita com as outras pessoas, eles vivem de aparência e honra só presencialmente. Enche a bola, elogia e sai do contexto da honra para a bajulação. E isso Deus não aprova, porque Deus sonda o coração. Então Jesus fala, é um princípio aqui que eu quero trazer para você. Mateus 23, 27, o Senhor fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Sabe o que é que significa hipócrita? A melhor tradução para hipócrita é ator. Não trazendo demérito para a profissão do ator. Mas hipocrisia é você representar um papel que não é a sua realidade. Quem está entendendo isso? Então Jesus fala, vós sois hipócritas porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Ele está dizendo, vocês têm uma aparência maravilhosa, uma aparência bonita. Quem olha para vocês por fora diz, aqui está tudo bem, aqui tudo está maravilhoso. Mas dentro tem um defunto. Dentro tem alguém que não está aliançado com Deus. Dentro tem alguém que o coração está morto espiritualmente, porque não está compreendendo as realidades espirituais para viver o melhor que Deus tem. Amém, queridos? Então, há quem realmente pareça estar honrando só porque está na frente, mas na verdade é só uma conveniência social. Fazendo aquilo por conveniência, porque lhe é favorável. E muitas vezes, queridos, nós que estamos numa caminhada com o Senhor, infelizmente, isso não é um desabafo, Deus sonda o meu coração, mas nós percebemos, queridos, por experiência, que muitas pessoas, elas só nos honram enquanto nós podemos favorecê-las em alguma coisa. Enquanto nós somos uma voz para promover para o rema, para promover para o ministério, para trazer para ele uma oportunidade no Senhor em ministério, tem pessoas que elas endeusam, idolatram o púlpito como se fosse a principal atividade de um ministro. Mas eu costumo dizer que 20% da vida de um ministro que tem chamado de púlpito, 20% é púlpito. 80% é fora, cuidando de vidas, aconselhando as pessoas, vivendo com integridade, sendo referencial com a própria vida, para que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus. Amém, queridos? Então, em 1 Samuel, capítulo 1, 2 Samuel, capítulo 1, versículo 11, 2 Samuel, capítulo 1, verso 11, eu queria trazer para você, nós vamos agora, daqui para frente, fazer uma ministração expositiva, trazendo os textos da palavra e expondo alguns princípios e valores para a gente entender o que Deus quer falar conosco nessa manhã. Estou entrando agora no cerne da mensagem sobre a honra presencial. E o Senhor me fez ir a alguns textos da palavra de ontem para hoje. E eu pude ver, queridos, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E o maior diagnóstico no meio do povo de Deus, no meio dos cristãos, dos estudiosos da palavra, o maior relatório assim, mais evidente de Davi, por que é que ele era um homem segundo o coração de Deus? Todo mundo diz logo, porque se arrependia rápido. Todo mundo pensa logo isso. Mas na verdade, queridos, a vida de honra que Davi tinha, e principalmente na ausência daqueles que eram dignos de honra, é o que a Bíblia relata para nós e vai servir como exemplo para nós nesta manhã. Então a Bíblia diz que quando Davi soube, no versículo 11, que Saul havia morrido, ele rasgou suas vestes, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Ele estabeleceu um luto pela morte daquele que era seu perseguidor, daquele que estava ocupando um lugar que Deus já tinha dito a Davi lá na casa do pai dele, que seria aquele lugar, seria dele. Então talvez no meu lugar e no seu lugar, talvez a gente celebrasse e dissesse, até que enfim minha vaga desocupou, agora sou eu. Mas queridos, a Bíblia diz que ele rasgou as vestes. Sabe por quê, queridos? Porque Saul se apresentou como inimigo de Davi, mas Davi entendia que se ele se levantasse como inimigo de Saul, ele estaria se levantando como inimigo de Deus, o Deus que ungiu Saul.
É tanto que ele descreve isso dizendo que jamais tocaria no ungido do Senhor, quando ele teve por 2 vezes a oportunidade de decapitar Saul em uma caverna e ele dormindo. É por isso, queridos, que nós vemos que enquanto Saul dormia e Davi teve a oportunidade de decapitá-lo, a vida de desonra de Saul para com Davi não era motivo para ele desonrar a unção que estava sobre Saul. Ele não estava honrando a pessoa de Saul, ele estava honrando a unção que Saul carregava. Porque se fosse olhar pelo natural, queridos, até os soldados de Davi disseram: Deus está te entregando ele. E ele disse: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Então, queridos, nós precisamos entender sobre isso. Então, quando Davi honra a unção que está sobre a vida de um homem, a Bíblia diz que na sua velhice, Davi foi guardado, protegido, e até a pele dele, por ser fina demais, que não se aquecia, foram encontrar uma jovem chamada Abisag, a sunamita, para aquecer o rei na sua velhice. Então essa vida de honra de Davi, mesmo com os dissabores dele, com as coisas erradas que ele fez, mas ele se corrigia, e essa vida de honra que ele trouxe para ele uma velhice guardada no Senhor. Amém, queridos? E os planos de Deus e a promessa de Deus se cumprindo na vida dele. Então, eu queria que você entendesse, quando eu vendo essas coisas, e me veio esse de ontem para hoje, um outro entendimento também, que naturalmente a gente pensa: Davi ungido rei, Saul morreu e Davi agora assume o trono. Mas não foi assim, não foi exatamente dessa forma. Olha o que é que a Bíblia diz para nós, em 2 Samuel capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, bem rapidinho, para encontrar aqui aquilo que nós queremos ministrar para o teu coração, a honra de Davi, os princípios dele na ausência daqueles homens que eram dignos de honra, mesmo tendo comportamentos desabonadores. Então a Bíblia diz: passando algum tempo, depois da morte de Saul, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? Ele aqui já praticamente com a permissão: eu agora sou o rei, eu agora vou assumir meu trono. E aí o Senhor diz: vá. O Senhor lhe disse: Davi então perguntou, ele perguntou para onde ir, e o Senhor disse: vá. Davi então lhe perguntou: para onde ir? Será que ele estava querendo acertar, queridos? Porque tinha vários lugares que ele poderia ir, dentro de Israel, naquele contexto, nas cidades circunvizinhas. E aí ele disse, respondeu o Senhor: para onde devo ir? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom, com as suas 2 esposas, Ainoã e Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal de Carmelo. Verso 3, Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com a sua família, e estabeleceram-se em Hebrom e nos povoados vizinhos. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. E aí, queridos, informando que os habitantes de Jabes, Gileade, tinham sepultado Saul, Davi enviou-lhes mensageiros que lhes disseram: o Senhor os abençoe pelo seu ato de lealdade, quando vieram dizer o que fizeram com Saul, que enterraram ele, dando sepultura a Saul, o seu senhor. Davi até elogia o cuidado que o corpo de um morto que tinha uma unção de Deus foi tratado. Ele está reconhecendo as pessoas que trataram bem o cadáver de Saul. E aí ele diz assim, versículo 6, que agora o Senhor seja leal e fiel a vocês. Olha a recompensa que ele está declarando da parte de Deus para aquelas pessoas. Também eu lhes serei igualmente bondoso pelo bem que vocês fizeram. Agora recobrem as forças e a valentia, pois Saul, o seu senhor, está morto, e a tribo de Judá já me ungiu como rei sobre eles. Só que o rei Saul, ele tinha um comandante chamado Abner, que esse comandante pegou o filho de Saul, Isbosete, e ele colocou sobre rei em Israel e sobre algumas províncias. Então Davi inicialmente não governou sobre todo Israel. Ele foi para onde o Senhor tinha falado, para Hebrom, mas um filho de Davi assumiu, um filho de Saul,
Isbosete, ele assumiu o trono de Saul, levantado pelo comandante da guarda. E aí, queridos, esse filho de Saul, Isbosete, segue a mesma linha de Saul, num sentido de perseguir Davi e o seu povo. Olha que coisa interessante. No versículo 8, 2 Samuel 8, 2 Samuel, capítulo 8, capítulo 2, verso 8. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isboete, filho de Saul, a Manaim, onde o proclamou rei sobre Gileade, Assuri, Jezreel, Afraim, Benjamim e sobre todo Israel. Verso 10. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou 2 anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia a Davi, que a governou em Hebrom por 7 anos e 6 meses. Então, nesses 2 anos que o filho de Saul, Isbosete, reinou, foi tempo de conflito e contenda contra o povo de Davi. Agora, o que é que eu queria que você entendesse? Que mesmo com esse conflito, mesmo com essa perseguição, Davi, ele se manteve com o mesmo nível de honra que tinha com Saul, porque ele entendia que a unção que Deus tinha colocado sobre o trono, não era sobre a pessoa, era sobre o trono de Israel. Quem estava ali era digno de ser honrado naquela função. Então, olha, 2 Samuel capítulo 4, versículo 5. Aconteceu então que Recabe e Beaná, filhos de Rimom e Bearote, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora do seu descanso do meio-dia. Versículo 6, os 2 entraram na casa como se fossem buscar trigo e o apunhalaram no estômago. Depois disso fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado no quarto. Depois de o apunhalarem e o matarem, cortaram-lhe a cabeça, levaram-a consigo. Viajaram toda a noite pela rota de Arabá, levaram a cabeça de Isborete a Davi em Hebrom e lhes disseram: está aqui a cabeça de Isborete, filho de Saul, o teu inimigo, que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei e senhor de Saul e de sua descendência. Veja que Isborete, ele tinha repreendido o comandante se levantou contra ele, e depois o comandante morreu. Depois que o comandante morreu, o reinado dele foi fragilizado, e ele foi traído. Como ele perseguia Saul, como ele perseguia Davi, queridos, a bênção e a proteção de Deus não estava com ele. Ele estava no trono, mas a bênção do trono não estava nele, a proteção do trono não estava nele. Quando Deus nos comissiona como igreja, como embaixadores de Cristo, se você tiver com o coração alinhado, a manifestação da graça e do favor de Deus, para você exercer com fidelidade, com capacidade, com resultados, aquilo que Deus tem estabelecido, vai permanecer na nossa vida. Mas se você defraudar isso, se você se sentar, Deus levanta outro. Se você cair, Deus levanta outro. Vocês estão entendendo, queridos? E aqui nós vemos que essas pessoas que traíram Isbosete ainda queriam meio que uma recompensa, porque Davi estava reinando em Hebrom e eles sabiam agora o único empecilho que tinha para Davi reinar sobre todo Israel era exatamente o filho de Saul. Agora não tinha mais descendente, todos eles haviam morrido. Nesse sentido, da sequência dos filhos de Saul que estavam para concorrer ao trono. Jonatas tinha morrido na guerra contra os filisteus, então junto com Saul. Aí eles chegam com a cabeça de Davi atrás de recompensa, atrás de fazer média com Davi, perdão. São tantos personagens nesse texto. Então, queridos, quando Davi recebe aquela cabeça de Isbosete, melhor dizendo, olha o versículo 9. Davi respondeu a Recabe e a Baná, o seu irmão, filho de Rimom, e Beerote: tão certo como vive o Senhor,
que me tem livrado de todas as aflições. Ou seja, vocês estão dizendo que foram vocês que me livraram da perseguição. Eu não preciso disso, porque eu tenho um Deus que me protege em todos os cenários. Esbozete, vivo ou não, ele não era páreo para mim, porque o Senhor dos Exércitos está comigo, Davi estava dizendo. Então, ele diz assim, versículo 10, quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, olha que nível de honra na ausência. Saul morto, e alguém foi dizer para Davi que tinha matado Saul, porque o próprio Saul tinha pedido para ele matá-lo, porque Saul estava ferido de guerra, ferido de espada. Aí ele diz, quando ele veio falar comigo, pensando que me trazia boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclag, como recompensa pela notícia que trouxe. Então, queridos, às vezes nós pensamos que estamos levando a cabeça de pessoas ungidas na bandeja para outras pessoas. Talvez alguém até receba como uma boa notícia, mas no céu, Davi aqui estava representando uma resposta dos céus para aquelas pessoas, no sentido de juízo chegando, sentença chegando, sentença de morte. Pode não ser uma morte decapitada, mas pode ser uma morte espiritual. Todos os sonhos e planos do Senhor não se cumprindo mais na vida daqueles que desonram, daqueles que não reconhecem a unção de Deus na vida de homens e mulheres que Deus confia. Então nós precisamos, queridos, entender essas coisas. Então ele diz, quando fizeram isso, versículo 11, muito mais agora que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Ou seja, eles tinham dado o detalhe de como tinha matado Esbozete. Versículo 12, na continuação do versículo 11, por acaso não vou requerer o sangue dele das mãos de vocês e eliminá-los da face da terra? Queridos, eu não sei quanto a você, mas eu consigo ver aqui como se fosse uma sentença divina. Vocês estão entendendo isso? É como se fosse uma reprovação dos céus para uma atitude de pessoas que pensam que estão fazendo média com lideranças. Então Davi, versículo 12, deu ordem aos seus soldados e estes os mataram. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto ao açude de Hebron, como se fosse para ficar como testemunha do que é que a recompensa da desonra. A cabeça de Esbozete, porém, sepultaram no túmulo de Abner em Hebron. A Bíblia diz, queridos, que até a cabeça que veio para Davi, ele honrou, sepultando aquela cabeça, numa atitude de honra. Uma das maiores tristezas, querido, é tanto que não é considerado nem como morto, é considerado como desaparecido alguém que o corpo não é encontrado. É tido como desaparecido, se afogou. Todo mundo sabe que morreu, mas enquanto o corpo não aparece, é tido como desaparecido. Porque nunca se sabe se saiu em algum lugar, se tinha alguma pendência com a justiça e quis ficar escondido, já vão pensar que eu morri mesmo. Vocês estão entendendo? São coisas que a justiça encara dessa forma. Enquanto não encontrar o corpo, é tido como desaparecido, embora tenha indícios de que realmente esteja morto. Então, quando nós vemos, queridos, essas atitudes, nós vemos que a igreja do Senhor precisa pegar esses princípios e valores que nós estamos vendo aqui pela palavra e não permitir que seduções por aquilo que não é projeto de Deus para a nossa vida venha ao nosso coração e a gente se levante. Porque, queridos, eu quero te dizer, Deus é quem abre portas para nós, nós não abrimos porta. Por isso que a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Você sabe por que que Davi teve todo esse nível de honra com Esbozete, melhor dizendo? É porque esse nome não me era familiar, eu comecei a ficar familiarizado com ele de ontem de noite para cá. Amém? Para você entender que nós pregadores não sabemos tudo e temos a humildade de entender essas coisas. Não é problema para nós, amém, queridos? Que nós estamos aqui sendo instrumento de Deus para a sua vida, com a mensagem que Deus colocou no nosso coração para te abençoar. Então, veja, a gente começa a perceber algumas atitudes de Davi que são assim subliminares nas reações dele. Quando ele pergunta a Deus depois que Saul morre, e ele diz, para onde eu vou? E o Senhor diz, vai para Hebrom. Então ele entendeu,
Deus estava me dando, no momento, apenas uma região, uma esfera de atuação. E se Isbosete foi levantado como rei, não chegou minha hora de ocupar aquele lugar, e eu vou esperar em Deus. Então, ele sabia que Deus tinha dado um comando para ele. Então, queridos, baseado nessa posição de Davi, no comportamento dele, nós podemos ter uma frase para a nossa prática diária, que pode nos ajudar na nossa caminhada com Deus. Davi, ele disse que poderia ir reinar sobre todo Israel, ele já tinha sido ungido lá na casa do seu pai Jessé, mas quando Deus mandou ele para Hebrom e reinar somente naquela região, ele disse assim, é como se ele tivesse dito assim, daqui não saio, daqui só Deus me tira. Porque o crente tem essa frase de uma forma diferente, né? Na convicção da força de Deus, do poder de Deus, da soberania de Deus, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Verdade. Mas você precisa também entender que esse ninguém você está excluindo Deus. Porque Deus pode te tirar. E às vezes a gente está tão enraizado num lugar, daqui não saio, daqui ninguém me tira. E às vezes essa convicção tapa os ouvidos para ouvir a voz de Deus. Por que Deus respondeu a Davi para onde ele ia? Diga comigo, porque ele perguntou. Porque todo o cenário apontava para ele agora ir contra Isbosete. Isbosete, queridos, achava que a missão do pai tinha que ser dada continuidade por ele, de perseguir Davi e seus soldados. Foram 2 anos de guerra contra os soldados de Davi. E o comportamento dele, querido, foi verdadeiramente mesmo tendo um substituto com o mesmo comportamento do pai, que era Saul, ele disse, eu vou continuar com o mesmo comportamento que eu tinha, a unção que eu preservava na vida do rei Saul, eu vou preservar no filho dele, porque o filho dele pode não saber quem eu sou, mas eu sei a unção que ele carrega. Então, às vezes, queridos, nós dizemos que somos guiados pelo Espírito Santo, mas nos movemos por circunstâncias. Nos movemos por aquilo que as pessoas fazem para nós ou contra nós. E um cristão, quando a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito dele, ele está falando sobre filhos maduros. Amém? Porque quando nós recebemos Jesus, nós somos considerados como bebê na fé, como criança. Não sabe nem discernir o bem e o mal ainda. Mas quando somos maduros, nós temos que mostrar essa maturidade com os frutos de uma vida de quem é temente ao Senhor. E o que é o fruto? A demonstração visível com atitudes de um poder invisível que está habitando dentro de nós. Então, queridos, Deus está chamando a sua igreja para corrigir princípios que têm sido deixados de lado. Porque, queridos, Davi, ele não nos dá um exemplo de honrar unções na ausência. Ele vai além disso. Ele dá exemplos de honrar alguém que era ungido, mesmo já morto, sem ter nenhuma influência mais contra a vida dele. Nenhuma referência que pudesse se levantar contra ele. E nós temos o hábito, queridos, porque pessoas falham, porque pessoas às vezes cometem alguma atitude que aos nossos olhos não é agradável, mas nós temos o hábito, não é muito incomum isso acontecer, de desconsiderar as unções que estão sobre a vida das pessoas. Então a Bíblia diz, queridos, que a honra, ela tem os níveis, para quem está acima de nós, para quem está no mesmo nível que nós e pessoas que estão abaixo de nós. E às vezes, Davi está nos ensinando que ele estava honrando a vida de alguém que nem na vida dele estava mais, que já tinha passado pela vida dele, mas não era porque estava vivo em outra região, não, é porque já estava morto. E ele chorou a morte de Saul. Ele rasgou as suas vestes, pranteou. Ele não se alegrou com aquilo. Nós vemos, queridos, quando Eliseu foi ungido para ser rei, ou para ser profeta no lugar de Elias. Ele passou vários dias servindo a ele.
E o que é que nós observamos, queridos? Que em 3 lugares que profetas vieram dizer para ele: olha, o teu Senhor está para subir. Ele disse: não fale nem isso, eu já estou sabendo. Ele não se alegrava dizendo assim: eita, está bem pertinho de eu agora virar profeta no lugar dele. Aí quando ele chega para Elias, bem perto de subir, Elias diz assim: ô Eliseu, diante da tua fidelidade para comigo, eu vou parafrasear aqui, viu, queridos, que é como eu entendo esse texto, e vejo princípios lá para poder traduzir dessa forma. É como se Elias estivesse dizendo assim: Eliseu, tu foste tão fiel a mim, tu sabe que eu, como profeta, tenho acesso aos reis, tenho acesso aos palácios, eu posso te colocar numa posição de influência, trazer para você uma condição favorável. Deixa eu te dizer, o que é que você quer que eu te faça? Aí Elias diz: que toque sobre mim a porção dobrada do teu espírito. Sabe o que é que Elias diz? Elias diz: dura coisa me pediste. Ou seja, o que tu está me pedindo, só quem pode te dar é Deus, não sou eu. Mas ele também diz assim: eu não posso te dar, mas posso te ensinar o caminho de receber. Se permaneceres até o fim, você vai receber. Porque muitas vezes, queridos, pessoas estão na jornada conosco e elas fazem contas de tempo. Porque elas esquecem que na jornada conosco, elas não estão conosco, elas estão com a unção que Deus nos confiou. E tem pessoas que às vezes dizem: estou há tanto tempo de lado de fulano, de líder tal, o que é que a gente tem ganho? O que é que Deus tem feito para nós? Eu não tenho recebido nada. Que futuro tem? Tantos anos seguindo fulano. Sabe por que não tem futuro? Porque a expectativa está no homem, não na unção que o homem carrega. Não no que Deus pode fazer através daquela pessoa. Então, queridos, nós vemos muitas pessoas sofrendo na caminhada com Deus e colocando a culpa em Deus. Eu disse aqui em sala de aula que uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, tanto tempo aqui, o senhor nunca me botou para pregar. Por que será que o senhor nunca me botou? Eu confesso, queridos, que eu nunca tinha nem percebido que eu nunca tinha chamado aquela pessoa para pregar. Na hora o Senhor me deu a resposta: porque o seu coração não está alinhado. Porque se tivesse, você não estava cobrando. E eu sem nem saber, não te botei porque o teu coração não está pronto. Você está com expectativa em servir ou em ser visto. Amém? Como o apóstolo Guto diz, uma vida com Deus é servir e não ser visto. Ou é serviço e não ser visto. Então, queridos, que nós possamos nessa manhã, com a celebração da ceia que nós vamos praticar aqui através do pastor Edilson, que vai ministrar a ceia, eu queria que você entendesse que a ceia é uma clareza de quem nós somos nele. E de que nós precisamos preservar esse princípio. Jesus ressuscitou, o Espírito Santo habita dentro de nós e nos capacita para, mesmo em cenários atípicos, que as nossas emoções se aflorem, que talvez na nossa mente natural venha até o desejo de praguejar contra alguém, ou celebrar uma queda ou um fracasso de alguém porque se levantou contra nós. Mas nós precisamos alinhar o nosso coração e entender, queridos, quem cuida da nossa vida é o Senhor. Eu acho que uma das maiores maturidades de um homem de Deus é não depender de críticas nem de elogios para continuar no propósito que Deus estabeleceu para a vida dele. E é bem verdade que na nossa caminhada, queridos, alguns atropelos vêm, algumas situações acontecem, mas são para tornar a nossa estrutura ainda mais forte. Para nós podermos ser cada vez mais instrumento de Deus para a vida de pessoas, ser mais experimentado. E eu queria que você ficasse de pé nesta hora, em nome de Jesus. E eu queria saber se você que está aqui nesse lugar, você só terá a capacidade de ter essa honra dentro dos padrões divinos, de sarar feridas na alma, de ficar bem resolvido no Senhor, se você tiver o Espírito habitando dentro de você. E o Espírito Santo, ele só habita em quem já recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Daqui a pouco nós vamos praticar a ceia do Senhor. E eu queria só lembrar para você, se tem alguém nos visitando aqui, eu queria lembrar para você, essa ceia não é do Verbo da vida, essa ceia é do Senhor. Então, se você é membro de qualquer outra denominação, por acaso está honrosamente nos visitando e você quer ceiar conosco, você fica livre. Mas qual é o critério? Ter Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. Tem alguém aqui que hoje, nessa condição, está aqui, que ainda não entregou sua vida para Jesus e quer, antes de participar da ceia, tomar essa decisão?
Você que ainda não faz parte da família de Deus e quer fazer, levante sua mão, eu quero conhecer você. Tomar essa decisão, a melhor decisão da sua vida. Quando a Bíblia diz não participe da ceia indignamente, é sem discernir o corpo do Senhor, sem saber que Ele já te salvou, que Ele verdadeiramente já te redimiu. Tem alguém aqui nessa condição que quer receber Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador? Levanta a mão. Se você entrou aqui nessa condição, não saia sem Ele. Aleluia. Então eu quero orar sobre sua vida. Levante suas mãos. Pai, eu ministrei a Tua palavra. E eu sei, Pai, que existem pessoas aqui que receberam com honra, com mansidão, com quebrantamento de espírito essa palavra ministrada ao coração deles. E nós cremos, Pai, que há um alinhamento, porque o Teu propósito, Senhor, é que nós fiquemos cada vez mais no centro da Tua vontade, cada vez mais parecidos contigo, parecidos com Jesus, dando cada vez mais os frutos do Espírito Santo na nossa vida. E eu oro, Pai, para que a unção que está disponível nesse lugar quebre jugo, cadeias, sare feridas na alma, e pessoas, Pai, se realinhem para o propósito do Senhor. Que nós possamos, Pai, celebrar e preservar as unções que o Senhor tem confiado a homens e mulheres de Deus, para que nós possamos viver uma vida intensa aqui na terra em Ti, Senhor. Obrigado, Pai, porque pessoas estão sendo libertas nesta manhã, libertas de ações que o Senhor não pôde aprovar. Estão sendo, Pai, orientadas para não cair na vala da desonra, no buraco, Senhor, de um caminho que o Senhor não pode abençoar nem aprovar. Eu quero Te apresentar, Pai, cada família aqui representada nesta manhã, aqueles que estão assistindo pela internet, que essa unção nos alcance, Pai, e nos renove nessa manhã de forma sobrenatural. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Amém. Louvado seja Deus.